Olá, gente, aqui é novamente o Vadinho Kovalep trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vim dar o prometido resumo do livro A Mentalidade Anticapitalista de Ludwig von Mises. Já vai se inscrevendo, por favor, no meu canal, ative as notificações e bora pro vídeo. No começo do livro, Mises resume o livro em demonstrar que o ódio contra o capitalismo vem a partir do quê? Da inveja que aquela pessoa mal sucedida, daquela pessoa que era de alguma forma incompetente no trabalho, teve na realidade. E dessa forma ela inveja aquele que teve sucesso e provoca o ódio contra ele. Na introdução, o Mises já faz aquela diferença entre um Estado laissez-faire, ou seja, um país que adota políticas, ou melhor, uma liberdade econômica maior, contra aqueles os quais reclamam disso. É fato que todo país que adota uma liberdade econômica maior tende a ser mais rico, como por exemplo os Estados Unidos. E ele retrata muito bem aqueles que falam mal dele, ou seja, aqueles que são anticapitalistas. E então, no primeiro capítulo, ele fala a respeito do cliente soberano, pois ele diz o seguinte: quem determina o preço das coisas é a subjetividade, é a teoria subjetiva do preço do cliente, o qual vai lá, edita mais ou menos a preferência que ele tem por algum produto, se ele acha que vale a pena comprar ele ou não, com base no preço em que está sujeito àquela mercadoria. E aí, no caso, ele só vai comprar caso ele achar que vale a pena. Caso contrário, ele não compra. Ou seja, o consumidor é soberano, diferentemente da mentalidade anticapitalista que diz que o empresário é que simplesmente manda em tudo. Mas, na verdade, o empresário só está lá porque, de alguma forma, atendeu uma certa grande demanda da população. Em seguida, há uma diferença entre a razão da riqueza entre os capitalistas e aristocratas. E aí ele cita o seguinte: na aristocracia, sua mulher não o pode culpar por estar nessa categoria. Se ela disser, por que você não é um duque? Se eu fosse uma duquesa, se fosse um duque, eu seria uma duquesa. Ele responderá: se eu tivesse nascido filho de um duque, jamais me casaria com você, uma escrava, mas sim com a filha de outro duque. Se você não é duquesa, é exclusivamente culpa sua, porque você não soube escolher melhor os seus pais. E no capitalismo, por que você recebe apenas $8 por semana? Se fosse esperto como seu colega Paulo, você seria chefe de seção e eu desfrutaria melhores condições de vida. E aí ele toma consciência da própria inferioridade e se sente humilhado e dessa forma começa a melhorar pelo menos um pouco no trabalho. Então ele fala da frustração de intelectuais, dos médicos, grandes advogados, professores, artistas e demais tecnólogos com isso, em que se baseia no ódio contra aqueles que tiveram uma carreira mais sucedida, tá? Principalmente em relação àqueles intelectuais. Os autores e cientistas americanos costumam considerar o abastado homem de negócios com o bárbaro como exclusivamente concentrado em ganhar dinheiro. O professor menospreza os alunos que estão mais interessados no time de futebol da universidade do que no seu rendimento acadêmico. Sente-se insultado ao saber que o técnico esportivo recebe salário superior ao de um eminente professor de filosofia. Os pesquisadores que descobrem novos métodos de produção odeiam os homens de negócio que só estão interessados no valor monetário do seu trabalho de pesquisa. Depois ele fala dos dois principais problemas do trabalhador de colarinho branco, ou seja, aquele que já tem uma certa remuneração melhor e um status melhor. O primeiro, aqueles que sentem inveja dos trabalhadores incultos braçais que são melhor remunerados do que os próprios intelectuais. Ou seja, é aquele cara que trabalha no escritório de advocacia, que fez pós-graduação, que tem inveja do taxista que, apesar de trabalhar em um trabalho um pouco informal, um pouco de alguma forma
menos intelectual, na verdade ganha um salário maior do que ele, e ele fica com essa inveja. E segundo, aqueles que sentem ódio contra os colegas que estiveram no mesmo nível dele, porém após pouco tempo está em cargo mais alto e ganhando mais dinheiro, sob o exemplo citado por Mises, em que um outro funcionário está progredindo mais. E aí, esse invejoso conclui, certamente, que Paulo deve seu progresso aos golpes baixos e artifícios que ajudam a carreira de uma pessoa sob o injusto sistema capitalista a subir. Ou seja, que aquela outra pessoa só subiu de carreira porque ela fez artimanhas e coisas ilegais para subir, enquanto ele era um honesto que não conseguiu. E isso é tudo culpa do sistema capitalista. Tá. Posteriormente, ele cita o exemplo de Lenin. O Lenin simplesmente considerava o controle do Estado uma coisa maravilhosa. Só que ele fala, olha, o Lenin não tinha noção de várias coisas muito difíceis de um empreendedor realmente realizar. Como, por exemplo, a escassez de fatores de produção, a incerteza das condições futuras, as quais a produção tem de suprir, e a necessidade de selecionar, a partir de uma desconcertante multidão de métodos tecnológicos apropriados à consecução dos objetivos já determinados, aqueles que prejudicam o menos possível a obtenção de outros fins, isto é, aqueles com os quais o custo da produção é mais baixo. Nenhuma alusão a estes assuntos pode ser encontrada nas obras de Marx e Engels, ou seja, basicamente o cara viajou, o cara não tem noção do que é o mundo de um empreendedor também. Além disso, ele fala do problema dos primos, nas quais você tem uma família de um homem milionário empresário que morre e aí deixa sua fortuna para os filhos. E aí tem aqueles que vão conseguir pegar isso e realmente levar o negócio à frente. E esses são os minoritários, no máximo 2 por família, enquanto a outra maioria acha que o lucro vem do nada, que o dinheiro gera-se automaticamente e que mesmo sem fazer nada acham que tem o direito de pegar o dinheiro. E aí, a pior exploração, segundo professores, líderes trabalhistas e políticos, é efetuada pelos grandes negócios. Eles não percebem que a característica dos grandes negócios é a produção em massa a fim de satisfazer as necessidades das massas. No regime capitalista, os próprios operários são, direta ou indiretamente, os principais consumidores de tudo que as fábricas estão produzindo. Ou seja, aquilo que a fábrica está produzindo vai muito mais para você do que para a galera rica, porque a maior parte dos pobres também vai usar aquilo ali uma hora ou outra. Então aquilo que a fábrica produz, você provavelmente ainda vai usar, diretamente ou indiretamente. Tá, enfim, ninguém sofre da necessidade na economia de mercado pelo fato de algumas pessoas serem ricas. Ninguém vai sofrer por causa disso em si. As posses dos ricos não são a causa da pobreza de ninguém. O processo que torna algumas pessoas ricas é, ao contrário, o corolário do processo que aumenta a satisfação das necessidades de muitos. Os empresários, os capitalistas e os tecnólogos prosperam na medida em que melhor atendem aos consumidores. Contudo, as pessoas não desejam o socialismo porque sabem que o socialismo vai melhorar suas condições de vida, nem rejeitam o capitalismo porque sabem que é um sistema nocivo a seus interesses. São socialistas porque creem que o socialismo vai melhorar as condições de vida deles, tá? E odeiam o capitalismo porque creem que ele vai prejudicar elas especificamente, mas não estão nem aí para os outros. Tá? E aí ele fala no meio do livro a respeito do porquê que algumas pessoas gostam de livros de detetives. A resposta é simples. Num estado em que nós estamos, do sistema capitalista, as pessoas invejosas se põem no lugar do detetive de conseguir, de alguma forma, capturar e se vingar daquela pessoa que, de alguma forma, se deu melhor na trama capitalista. Ou seja, quer descobrir, nossa, mas que trapaça esse cara fez para conseguir chegar a um cargo maior do que o meu do nada. Deve ter algum ilícito e eu vou me vingar e eu vou me achar, vou ser o detetive e vou achar isso. Tá. Aí então ele fala, a imprensa livre só existe onde o controle dos meios de produção é privado. Na comunidade socialista, na qual todos os meios para publicar e as máquinas e produtores pertencem e são acionados pelo Estado, não pode existir a imprensa livre, tá? Essa é uma questão que nós sabemos muito bem. É só você olhar, por exemplo, a Coreia do Norte.
E não há, em si, segundo ele, uma diferença do ponto de vista econômico sobre socialismo e comunismo, são basicamente a mesma coisa. Ambos os termos socialismo e comunismo expressam o mesmo sistema de organização econômica da sua sociedade, ou seja, o controle público de todos os meios de produção e imposição contra privados dos meios de produção chamado capitalismo. Os dois termos socialismo e comunismo são sinônimos. O documento que todos os socialistas marxistas consideram como base inabalável de sua doutrina chama-se Manifesto Comunista. Por outro lado, o nome oficial do Império Russo é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E outra coisa, não existe uma economia mista, mas sim alguma coisa que seja ou capitalismo ou socialismo. E tudo que for diferente disso, ou uma espécie de intervencionismo, vai entrar numa terceira via. Logo, a filosofia social econômica dos progressistas, aqueles que vão de alguma forma provocar uma espécie de intervencionismo em prol da sociedade, em prol do social, na verdade é um pretexto para chegar ao socialismo e ao comunismo. E os próprios autores ficam fazendo aqueles livros para as pessoas invejosas que têm ódio ao capitalismo. E dessa forma os dois vão crescer. E a arte, a obra artística, é uma coisa totalmente subjetiva. Então, o capitalismo pode fazer o quê? Com que todo mundo, ou o máximo número de pessoas, inclusive os pobres, tenham acesso simplesmente a livros e revistas. Porém, o capitalismo não pode se responsabilizar por pessoas que têm maus gostos artísticos. Essa é uma característica fundamental. Capitalismo é uma coisa, o gosto artístico das massas e do homem comum é outra. E o capitalismo não pode se responsabilizar sobre isso. A inovação é, no início, um luxo de apenas alguns, até que gradativamente passa a ficar ao alcance da maioria. Se quem hoje dispõe de meios para adquirir um televisor resolvesse se abster de comprá-lo porque algumas pessoas não têm recursos para isso, não estaria promovendo, mas retardando a popularização desse aparelho, já que você, de alguma forma, está diminuindo a possibilidade dessa empresa de acumular um capital para a produção de mais coisas desse tipo e seguir a lógica básica da economia, que é, quanto maior a oferta, maior a demanda, o preço tende a descer. Quanto maior a oferta, menor o preço. E aí a demanda vai aumentar e isso vai se espalhar até pelas camadas mais baixas. Como consequência dos países de civilização capitalista, o aumento do capital acumulado excede o aumento da cifra da população. À medida que isso acontece, a produtividade marginal do trabalho cresce em relação à produtividade marginal dos fatores materiais de produção. Surge uma tendência para taxas salariais mais elevadas. A proporção do rendimento total da produção que cabe aos assalariados é aumentada em relação ao que cabe como juros aos capitalistas e a que cabe com aluguel aos proprietários. Não obstante, a grande maioria dos intelectuais socialistas estava convencida de que, ao lutar pelo socialismo, lutava pela liberdade. Eles se denominaram ala esquerda e democratas, e hoje em dia reivindicam até o objetivo liberal. Vamos lembrar do Arthur Duval e do Kim Katakoquinho ali do MBL, né? Movimento Brasileiro Social-Liberal, né? Segundo Mises, tais liberais anticomunistas não lutam contra o comunismo em si, mas contra um sistema comunista na qual eles não são responsáveis. Estão à procura de um sistema socialista, isto é, comunista, na qual eles mesmos ou seus amigos mais próximos detenham as rédeas do governo. Então eles não são liberais, mas são pessoas que procuram seus ditadores de uma nova ditadura que eles querem que seja socialista, mas que eles não estão satisfeitos porque eles é que não estão lá. O movimento anti qualquer coisa sobre Mises demonstra uma atitude puramente negativa, não tem a menor chance de sucesso. Suas críticas acebam virtualmente promovem o programa que atacam. As pessoas devem lutar por algo que desejam realizar e não simplesmente evitar o mal. Por pior que seja, devem, sem quaisquer restrições, apoiar o programa da economia de mercado. E então, na última parte, há a chamada economia que o Mises disse, né? A esposa dele, se eu não me engano, Bettina, ela acabou fazendo uma pequena bibliografia a respeito dele. E nesse momento que eu estou fazendo um vídeo, um tal de Pablo Gomes se inscreveu no meu canal. Valeu, Pablo Gomes, tá? E é basicamente só isso. Terminam com a biografia dele, que um familiar dele fez. Então, se inscreva no canal, ative notificações, comente, por favor. Dê like, compartilhe com todo mundo que você puder. E
Por isso foi só isso. Esperem por mais vídeos no meu canal e tchau, tchau!